Jó 22, Jó, capítulo 22, Jó 22, obrigado. Vocês saíram determinados hoje, gente? Vamos determinar, amém? Jó 22. Quem está na mídia hoje? É o Jefté? É o Fernando, né? Fernando está na mídia. O pastor troca os nomes todinho, né, gente? Eu chamo Renata de Cássia, Cássia de Jefté, e tá tudo certo. Eles entendem aí, né? A equipe entende o técnico. Vamos lá. Jó 22. Acharam aí? Diz assim pra gente, no versículo 28. Perdão. Diz assim, ó. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Note comigo que Jó está dizendo, ó. Determinando tu, diga comigo, tu, algum negócio, qualquer coisa, olha para cá. Jó está dizendo o seguinte, ó, determinando tu. Quem determina não é Deus, é você. Algum negócio. O que é isso? Colocando você um ponto final em alguma coisa. Já viu aquela mulher, e eu já atendi muitos casos assim, que eu sou pastor há mais de 10 anos, né? Eu comecei a pastorear com 23, estou com 35. Então, eu atendi muito nesses anos, mulheres às vezes, e eu não estou fazendo aqui, tá, gente? Essa palavra não é para ninguém terminar, é uma direção de Deus, você tem que examinar. Mas eu já atendi muitas mulheres, às vezes, que são oprimidas no casamento. Aquelas mulheres que são agredidas verbalmente, agredidas fisicamente. E assim, não foi uma luta, né? Você vê que o cara vem tendo esse estilo de vida, agredindo a mulher, batendo na mulher, fazendo a mulher sofrer, sai na sexta, chega na segunda, drogado, viciado. E a mulher tá lá, não, pastor, Deus vai mudar essa situação. Deus vai fazer um milagre. Tudo bem, se Deus tem falado isso diretamente com alguém aqui, amém. Eu só estou aqui para te ensinar. Mas o que acontece? A pessoa vai insistindo em uma pessoa e vai sofrendo, irmão. Vai apanhando, vai agredindo, fica com o olho vermelho, vai para a prisão. Eu já tive casos aqui assim. E o que acontece? A pessoa diz assim, pastor, Deus vai mudar. Deus vai fazer o milagre. Não, às vezes é você que tem que se posicionar. Porque uma coisa é uma crise de casal, amém, gente? Todo casal passa, né? Uma discussão, isso é normal. Você acha que às vezes eu não discuto com a pastora? Sim, mas eu tenho um limite, eu não vou agredi-la. Quando eu vejo que eu já estou ficando muito nervoso, o Espírito Santo já vem, ó, se equilibra. Quando eu vejo que ela já está mais nervosa, eu falo, não é momento de eu falar, vou ficar quieto. Então, assim, a gente tem esse equilíbrio, mas tem as discussões do casal, é normal. Mas aí você já apanha, entenda? Você já está lá, cadeia, facada, né? E isso aí não é um período, não foi um momento, é um estilo de vida. E a pessoa, não, pastor, 10 anos naquele sofrimento, 20 anos naquele sofrimento, entenda? E às vezes a pessoa não muda. O que essa pessoa precisa fazer, gente? Colocar um ponto final. Essa pessoa precisa colocar um ponto final. Senão ela vai ficar iludida, pastor, Deus vai fazer. Não vai, 10, 30 anos já, irmã. 15 anos você está nessa luta, apanha. Eu estou te dando um exemplo, tá? De um caso. Então o que eu quero dizer para você? Ah, pastor, Deus vai mudar. Não, determinando tu algum negócio. Determinando tu, você tem que colocar um basta nessa situação. Você tem que colocar um basta naquilo que está tentando tirar a sua paz. Jó está dizendo, determinando, diga tu. Quem é? Tu. Algum negócio, tá? Eu dei o exemplo do casamento. Estou dizendo que você tem que separar do seu relacionamento. Não, isso aí é Deus que fala com você. Só estou te dando um exemplo. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós estamos sofrendo. Ah, pastor, é uma doença, é uma dor de cabeça, é uma enxaqueca. Ah, pastor, é a porta que não se abre para mim. E às vezes a pessoa está anos dentro da igreja. E aí Deus está só esperando ela determinar, decidir, colocar um basta. Às vezes é aquela pessoa que bebe, né? Eu encontro muitas pessoas assim, pastor, meu problema é a bebida. Né? Ah, pastor, você o que você tem que fazer? Botar um basta. Não vou beber mais.
Às vezes é o cigarro, não vou fumar mais. O cigarro está acabando com você, né? O tio da Yasmin, olha só como é que é as coisas interessantes, gente. O que a gente planta, a gente colhe, gente, não tem jeito, né? O tio da Yasmin, ela levou ele no hospital esses dias, aí ele estava com o que, Yasmin? Deu lá no pulmão dele? Efizema pulmonar, de anos atrás. E quanto tempo ele já parou de fumar? Olha só, pessoal. Graças a Deus o médico disse assim, olha, isso aqui não tem risco, né? Quer dizer, tem um pouco de risco, mas não vai algo que vai te matar, algo que vai... Mas isso aí foi efeito do que você fez lá atrás, pessoal. Né? Então, assim, nós precisamos determinar hoje para que amanhã algo não te destrua. Você precisa colocar coisas, você precisa dar bastas hoje, porque amanhã você vai ter uma vida abençoada. Mas aí não, a gente não dá um basta, você tem que dar um basta, você tem que decidir, colocar esse ponto final. Às vezes é um mau pensamento que te destrói, que te corrói, às vezes é uma mágoa, entenda? Não estou falando aqui para você que quem te machucou está certo, eu estou só privando você. Amém? Quando Deus fala para você liberar o perdão, entenda uma coisa, irmão, não é sobre a pessoa não, é sobre você. Você que não pode beber daquele veneno, você que não pode carregar aquela mágoa, aquele ódio que vai te corroer, vai te destruir, vai te dar um espírito de vingança e você começa a ficar doente, começa a adoecer, começa a se tornar uma pessoa amarga. Então quando Deus fala libera o perdão, é sobre quem, gente? Sobre nós. Você andar curado. Emocionalmente, espiritualmente, isso vai te ajudar, entenda? Mas aí você não coloca um basta nessa mágoa, você não coloca um basta nessa situação. E Jó está dizendo, determinando tu algum negócio. Você tem que determinar, você tem que decidir, definir sua vida. Pô, pastor, eu sou de Deus ou não sou? E aí, você é de Deus ou não é? Porque tem gente que está assim, né? Já vamos aí 2025. Quantas pessoas, irmão, elas estão, como é que se fala? Vão empurrando a salvação. Ah, não, amanhã eu aceito Jesus. Né? Eu sei que tem pessoas chegando nova na igreja, mas às vezes é uma decisão. É uma posição, é um basta no pecado. Agora a gente vindo para cá, lá na rua, lá, irmão, fez eu moro lá dentro do Constância, lá. Você vê, o diabo, ele às vezes, quanto mais escondido ele quer. Aí fizeram um negócio de festa lá, aí tem festa às vezes lá. Saímos agora, eu e a pastora, na hora que a gente saiu, o cara puxou a pistola lá, a briga que teve. Aí Yasmin, calma. Eu falei, tá amarrado esse capeta. Aí o rapazinho, tá amarrado. Eu falei, Yasmin, às vezes a gente chegou ali só para dar livramento, porque eu acho que o carro, eu sei o que aconteceu ali, a menina, o cara já puxou a pistola. Né? Então o que acontece? Eu falei, isso aí é o caminho deles, né? Beberam. Aí eu falei para ela, Yasmin, o pecado é alugado. Diga assim, o pecado é alugado. Você vai usufruir dele, depois ele vai te cobrar, irmão. Ele vai te cobrar, tá? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Falei, agora chegou a hora. Você vê que todo final de festa é briga, é garrafada, é tiro. Aí as pessoas estão lá dentro do baile funk, estão lá, desculpa, ó, transando, bebendo, fumando. Tu acha que o diabo vai ficar ali? Tu alugou, agora tu vai ter que pagar. Aí no final o quê? Uma morte. No final o quê? Uma briga, um soco na cara, uma perda de dente. Porque o pecado é alugado. O pecado é alugado. Vai ter que o quê? Vai ter que pagar, gente. Vai ter que pagar. Então, assim, a pessoa bebe, fuma, cheira, ela tá insatisfeita, né? Às vezes você está insatisfeito aí com o seu corpo, porque você não consegue vencer a comida, aí vai botar uma roupa, não está feliz, entenda? Mas você tem que dar um basta, você tem que dominar a comida, você tem que começar a se policiar, entenda? Você tem que determinar para você ter sucesso. Vamos lá, ó. Olha o que ele está dizendo, ó. Determinando tu algum negócio. Isso aí é você. Algum negócio é alguma coisa, né? Cada um aqui tem as suas determinações, os seus bastas. Cada um tem os seus pontos finais. Deus, eu vou botar ponto final nesse domingo aqui. E tomar essa decisão. E depois, pastor, eu decidi, eu dei o basta. Olha o que você tem que fazer agora. Certear firme. Aqui que está o problema. Tem muitas pessoas que, pastor, que reunião, que palavra, aí você sai da igreja, aí você vai ter que ser firme. O que é ser firme? Não voltar atrás daquilo que você deu o ponto final. Né? Pastor, eu estou botando um ponto final agora, mas acho que agora eu desisti, eu vou tirar o ponto final. Né?
Vou tirar a pedra. Não, botou a pedra lá, no passado, botou a pedra em alguma coisa, deixa a pedra o quê? Lá. O diabo vai voltar, o diabo vai vir, tira essa pedra. Bebe só um golinho, só um copinho. Quantas pessoas voltou a se embriagar, voltou para o mundo, porque começou nesse negócio de quê? E agora os pastores estão ensinando, né? Pode beber, os pastores estão ensinando para a igreja, irmão. Eu já tive pessoas aqui, irmão, seu Jorge, minha primeira ovelha aqui. Seu Jorge está comigo 13 anos aí. Começou comigo na igrejinha. Seu Jorge se escava. Imagina se eu falar para ele assim, seu Jorge, só pode beber, só não pode se embriagar. Eu vou encontrar seu Jorge na rua aí, irmão. Embriagado, ciscando de novo. Né? Porque o pecado começa através do quê? Do primeiro gole. Vamos supor que se não fosse pecado mesmo, pode beber um gole. Um exemplo, para mim é pecado um gole, tá, gente? A minha visão é essa. O outro pastor ali, o teólogo famosinho, aí você decide com quem você fica. Eu creio que é pecado. Mas vamos supor que não fosse pecado. Te convém beber, irmão, como cristão? O que o álcool traz para você? O que o álcool traz para você? A Bíblia diz o quê? Aonde há bebida alcoólica, há morte, há alvoroço. A Bíblia diz que aquele que cai na bebida alcoólica nunca terá paz, não será sábio. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você sabia que para a saúde, uma das piores coisas, processo de emagrecimento, processo de ganho de massa muscular, uma das piores coisas é a bebida, irmão. A bebida está matando, a bebida matou gente da nossa família. Se eu conversar com você, você vai falar isso. Eu tive um tio que morreu, você já tem pessoas que morreram por causa da bebida, e a gente endeusa a bebida, irmão. A gente coloca a bebida lá, o pedestal da bebida. Entenda? Então, assim, você tem que colocar Não tem, não. Vai beber só um golinho, irmão. Não, irmão. Deus abençoe, tá? Tô bem aqui. Pega minha coquinha zero aí. Pega meu refrigerante aí. Pega meu suco. Diga graças a Deus. Então, você tem que deter. Agora, abra comigo, por favor. 1 Crônicas, capítulo de número 4, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4. Eu vou te contar uma história aqui de um rapaz chamado Jabes. E esse rapaz, ele tinha tudo para ser uma vida desgraçada, gente. Porque a mãe dele amaldiçoou ele. A mãe dele amaldiçoou esse rapaz. 1 Crônicas, capítulo 4, por favor. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, a luz brilhará em teus... firme, tá? Deu basta, você tem que ser firme agora. Firme. Diga firme. O que é ser firme? Não volta atrás. O diabo vai te tentar. Faz isso, faz aquilo. Não é só um copinho. Não é isso. Não é só um beijinho aqui. Não, diabo. Satanás, tá amarrado, basta. Acabou. Diga assim comigo, o que eu determinei está determinado. Isso, você vai falar isso quando você for tentado. O que eu determinei, Satanás, está determinado. O que eu dei basta, já dei basta. Não tem jeito, eu não volto atrás, Satanás. Você não volta atrás. Você determina e você é o quê? Mole ou firme? Firme. Aleluia, diga amém. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Acharam, gente? Vamos ler o versículo de número 9, por favor. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Olha o que ele diz para a gente aqui. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome o quê, gente? Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Presta atenção aqui no pastor para você entender essa história. Naquele tempo, na cultura dos judeus, você era definido pelo seu nome. Diego Osni, se você pegar lá, Diego Osni, ou o seu nome, Tiago, Mônica, Vanusa, Janeide, tem um significado esses nomes aí. Naquele tempo, o povo de Deus, eles eram muito assim. Decorrida a situação que eles passavam, né? E nascia um filho, eles batizavam o filho com o significado da vida, né? Um exemplo, José do Egito, Moisés tirado das águas. As circunstâncias diziam
o nome da pessoa. E com o nome, dava-se o quê? O futuro da pessoa. Deu para entender? Aí o que a mãe de Jabes faz? Olha só uma mãe sem sabedoria. Uma mãe sem sabedoria. Ela tem muitas dores com Jabes. Foi um menino que deu trabalho de parto. Alguém teve filho assim, que deu muito trabalho para nascer? Teve, gente? Teve, dona Mônica? Né? Pastor, olha, esse aqui, meu Deus do céu, me rasgou, ó. Só Deus, pastor, acabou comigo. Acabou com o meu corpo, deixou sequela até hoje. Né, gente? Minha mãe disse que eu nasci grande, gordo também, né? Tantos quilos. E esse menino, ele nasce Jabes. Aí tem culpa, gente? Tem culpa. Aí o que a mãe dele faz? Pelo processo do parto, pela dor do parto, fisicamente que causou nela, ela vai sem sabedoria e batiza o garoto. Você é Jabes. Essa palavra Jabes no hebraico é Yabetz, que significa dor. Sabe o que ela quis dizer para o garoto? Já que você me deu trabalho no parto, você vai ser uma maldição na vida. Olha só, irmão. É isso que ela quis dizer. Jabes é isso. É um amaldiçoado. Você, aí ela diz aqui, olha lá, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dei. O que ela está dizendo? Esse garoto vai me trazer dor. Vai me dar muito? Olha para cá, pastor. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras sobre a sua casa, sobre a família. Às vezes a mãe está amaldiçoando o filho. Pastor, isso aqui é uma peste na minha vida. Olha só o que você fala, mãe. Pastor, meu marido é um... Aí você começa a espraguejar seu marido. Começa a espraguejar sua esposa. E aí as coisas não estão indo bem porque o mundo espiritual trabalha com princípios de palavra. Você não leva isso a sério, mas o mundo espiritual leva. Você não pode crer. Então quer dizer que as minhas palavras, pastor, têm efeito? Tem muito efeito. Tanto é que você vê isso aqui é do Antigo Testamento. Ela batiza o menino de quê? Jabes. Em outras palavras, amaldiçoado. Vai dar trabalho esse garoto. Esse garoto vai ser uma peste na minha vida. Já começou, ele já nasceu assim. Ele já nasceu me dando o quê, gente? Ele já nasceu me dando trabalho. Se ele já me deu trabalho desde o seu nascimento, vai me dar trabalho a vida? Olha o que uma mãe profetiza na vida de um filho, hein? E ela batiza ele com o nome. Irmão, presta atenção, vamos para dentro da história de Jabes. Esse garoto aí, ele tinha tudo para quê, gente? Ser maldito? Sabe por quê? Ele era excluído da sociedade. Da sociedade não, da família. A mãe dele rejeitava ele. A mãe dele, você é Jabes, garoto. Às vezes lá coisa de criança, né, que ele deveria irritar ela, que criança às vezes irrita a mãe, aí que ela deveria amaldiçoar. Tá vendo? Não disse? Isso é uma praga na minha vida. Você é um garoto... E o que acontece? Os irmãos vão crescendo, vendo que Jabes é Jabes e está destinado ao sucesso ou à derrota? A derrota, porque a mãe dele amaldiçoou ele. A mãe dele deu esse baixo desse decreto. Você vai ser amaldiçoado. Aí imagine os irmãos. Irmão, eu acredito que ele aqui, porque se você pegar aqui, olha lá, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então, essa palavra ilustre, ela quer dizer respeitado. A gente vai chegar lá. Então significa que ele era o patinho feio do quê? Da família. Ele era o patinho feio, ele era a ovelha negra, ele era aquele que os irmãos brincando ali, ele chegava, posso brincar com vocês? Todo mundo expulsava ele. Sai daqui, amaldiçoado. O próprio nome já dizia, sai daqui, Jabes. Vai, seu causador de dor. Vai, seu dador de trabalho. A mãe às vezes não fala, pastor, tem um filho meu que me dá trabalho. Ele, olha como é que cresce o psicológico dessa criança. Vendo a mãe chamando ele de Jabes, contando a história do nascimento. Garoto, você me deu trabalho, você acabou comigo. Deveria talvez ter alguma sequela na mãe, pelo nascimento dele. Olha aqui, olha aqui que você fez, né? Deformou meu corpo. Naquele tempo não tinha esses remédios de hoje, a tecnologia de hoje. Você é uma praga, garoto. E ele foi... A criança foi crescendo com aquilo. Chegava diante dos irmãos, os irmãos o quê? Encarnava ele. Fazia o bullying, né? Como diz aí de hoje. É o bullying. Era o bullying dentro dos irmãos, irmão.
Próprios irmãos, sai daqui, Jabes, sai daqui, seu causador, sai daqui, aberração da mãe, sai daqui, você não é da nossa família, não. Você nem porque você nasceu na nossa família. Olha só, irmão. Ele foi passando essas coisas. Então essa criança, ela tinha tudo para ser derrotada ou bem-sucedida? Ela tinha tudo para ser um bandido. Tinha tudo para se revoltar. E eu acredito que em determinados momentos, eu lendo isso aqui, eu acredito que Jabes lá como criança, falou, meu Deus, eu acho que ele entrou em crise. Que a gente entra em crise. Às vezes. Senhor, por que eu passo por isso? Por que minha mãe não me ama, Senhor? Para que eu vim no mundo? Quem já falou isso aí? Por que eu nasci? Hã? Para que eu nasci, Senhor? Ele criou esses traumas dentro dele. Essas indagações. E naquele tempo não tinha psicólogo. Não tinha um psiquiatra para cuidar dele. Só que esse garoto aqui, irmão, é uma história de superação para a gente. Talvez você é o Jabes de hoje. Nós somos o Jabes de hoje. Talvez alguém da nossa família batizou até a gente. Isso aí vai ser bandido. Isso aí não tem futuro, não. Às vezes até seu pai, sua mãe, não sei se é vivos ainda, mas perdoe eles no decorrer, até amaldiçoou você. Você era o patinho feio da família, você era o rejeitado. Você é aquela pessoa que quer fumar maconha, quer se prostituir. Você é aquela pessoa que não ia ter marido. Você é aquela pessoa que não ia construir uma família. Não falaram isso para você? Só que eu quero vir aqui hoje como profeta e dizer uma coisa. Você não é o que as pessoas falaram que você é. Fala assim pro seu irmão para animar ele. Fala, você não é o que as pessoas disseram que você é. Você é o que Deus disse que você é. Você não é. Olha só, com todo respeito à sua mãe, seu pai, alguém da sua família, tá? Não estou botando vocês contra eles. Mas você não é o que seu pai disse que você é. Você não é o que sua mamãe disse que você é, sua vovó disse que você é. Às vezes até parentes que já desceram a sepultura, mas lançaram uma palavra de maldição na sua vida. E aquilo dali ficou na sua vida. Entende? Muitas pessoas se revoltou. Ah, já que mamãe disse que eu sou prostituta, então agora eu vou ser. Não tem gente que faz isso? Ah, é? Já que papai disse que eu vou ser bandido, então agora eu vou ser bandido para ele ver. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar que toda palavra negativa nesta noite está caindo por terra em nome de Jesus na nossa vida, na nossa história. E você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o patinho feio da sua família. Você é filho de Deus. Você é abençoado. Você é mais que vencedor. Você vai dar a volta por cima e você vai ter uma história linda de superação. Esse garoto aqui, ele tinha tudo. Mas olha só o que ele fez. Já aqui já começa dizendo a história dele, ó. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Sabe o que ele fez? Calou a boca de todos os irmãos dele. Ô, glória, eu vou profetizar, posso? Você vai calar a boca de muita gente. Muita gente que não acredita em você. Muita gente que já colocou um ponto final na tua história. Muita gente que disse que você vai ser isso, vai ser doente, vai ser aquilo, vai capengar, não vai ter marido, não vai ter família. Eu quero profetizar. Você vai ser mais ilustre do que eles. Não é para tua glória não, é para a glória de quem? De Deus. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, porquanto com dores o dê à luz. Falei isso para você. Agora, qual foi o segredo de Jabes? Jabes botou um ponto final nessa maldição. Jabes falou, eu não vou ser o que minha mãe disse que eu sou. Eu não sou isso aí que meus irmãos estão dizendo que eu sou. Eu vou ser o que Deus quer que eu seja. E olha só o versículo de número 10, por favor. Coloca aí, Jefté. Vamos lá, ó. Porque Jabes invocou... Olha lá. Dizendo, se me abençoares muitíssimos e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja o quê? Agora lê, gente. Oh, glória. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu aqui? Deus transformou maldição em bênção. Deus pegou uma história de insucesso e transformou num sucesso. Vai acontecer isso com você, irmão. Eu não quero saber se sua mãe não acredita em você, se seu pai, se seu vizinho, se seu pastor. Não importa quem te amaldiçoou, não importa o que as pessoas pensam de você. Se você buscar Deus, se você der um basta, Senhor, eu dou um basta. Eu não sou. Uma hora ele falou assim, quer saber? Eu já sofri muito na presença dos meus irmãos. Eu já sofri muito com a minha mãe. Mas eu vou buscar Deus e Deus vai mudar a minha história. Eu vou buscar Deus e Deus vai me abençoar. Irmão, e ele disse, ele não quis buscar Deus para competir com os irmãos dele, não. Ele só buscou a Deus, ele só queria uma transformação. Só que Deus fez ele mais ilustre do que os irmãos dele. Você sabia que você está aqui hoje
E a Bíblia diz assim em Isaías, ó, dentre os mais excelentes eu te chamei. Você sabia que talvez quando Deus olhava para a sua família, tinha pessoas lá melhor do que você, mas tinha algo no teu coração que Ele amou você. Tinha algo em você que Ele escolheu você. Tinha algo em você que Ele olhou e falou, eu vou te dar uma oportunidade. Aonde tu foi humilhado, tu vai voltar honrado. Aonde tu foi escarnecido, tu vai ser ilustre. Aleluia. Olha, se prepare, irmão, porque Deus vai te exaltar tanto, que as pessoas vão ficar de boca aberta. E as primeiras delas vai ser na sua casa. Aleluia. A sua família vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A sua família vai ver. Você estava destinado ao insucesso, destinado à derrota. Mas esse garoto aqui, ele invocou a Deus. Sabe, irmão, o que eu aprendo? Pastor, o que você aprende? Eu aprendo que, olha para cá, tem pessoas que vê isso e vai para o crime mesmo. Mas ele pegou aquela história e disse e transformou em uma superação. Eu vou vencer. Eu vou dar um basta. Não, essas palavras que a minha mãe, eu fui batizado com o nome Jabes, mas eu não sou o que minha mãe disse que eu sou. Eu sou ilustre, porque Deus chama ele de quê? Ilustre. Deus chama ele de abençoado. Deus chama ele de próspero. Deus chama ele de bem-sucedido. Ei, começa a dar basta em todas as palavras negativas e começa a dizer o que Deus diz que você é. Deus te chama de ilustre. Deus te chama de abençoado. Deus te chama de próspero. Deus te chama de sarado, curado. Não, você não é aleijado, você é curado em nome de Jesus. Você é abençoado em nome de Jesus. Sua casa é uma bênção em nome de Jesus. Seu casamento é abençoado. Sua esposa é abençoada. Seu marido é abençoado em nome de Jesus. Veja, irmão, ele pega isso, ele diz, eu vou buscar Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, porque Jabes invocou o Deus, ele invocou. O que é isso? Ele deu um basta em toda palavra de maldição, em toda zombaria que fizeram com ele. Ele podia crescer uma criança problemática, ele podia ser um revoltadinho, ele podia pegar uma pistola, ele podia pegar, se revoltar, mas ele disse, eu vou buscar Deus. Ele ouviu falar que Deus abençoou Davi. Que ele, depois de Davi, ele deve ter visto a história de Davi, que era um pastorzinho de quê? Rejeitado também pela sua família, mas que buscou a Deus e Deus fez ele vencer gigante. E Deus dá um reinado para Davi. Ele deve ter ouvido a história de Israel, que Deus abriu o mar vermelho. Ele começou a ouvir falar de Deus, irmão. E aquilo dali foi criando dele o que? Uma fé. Ele disse, não, basta essas palavras de maldição. Ponto final nisso. Eu não sou, mãe te amo, mas eu não sou isso aí não. Mãe, não sei porque a senhora botou meu nome de Jabes. Não tem problema não, isso aí me inspirou a crescer. Olha para cá, irmão. Às vezes Deus permite que você seja humilhado. Deus permite. Deus permite às vezes afrontas. Mas essas afrontas que Deus permite é para você escrever a sua história. Não é para você se revoltar. Pastor, eu estou passando por luta. Fica na igreja, Deus vai te honrar. Não sai da igreja, não. Se você sair da igreja, você perdeu a batalha. Porque tem gente que quando passa por luta, em vez de ela falar, Deus, agora eu vou ver quem é tu. Estou passando por isso, surgiu isso. Mas agora o Senhor vai ter que se manifestar na minha vida. E você invoca a Deus, mas a pessoa não. Ah, Senhor, estou passando por luta, sabe? Não vou mais não. Vou falar com o pastor que eu não vou mais, ficar em casa. Não está adiantando nada. Imagina se esse garoto fosse colocar isso aí. Pô, Senhor, eu não pedi para nascer, não podia fazer isso? Senhor, eu não pedi para nascer. Não pedi para minha mãe. Eu não sabia que ela trabalha. Eu só era uma criança, eu não sabia. Como é que eu ia saber que ia dar dor para minha mãe? E é justo isso, Senhor? Ele podia criar uma revolta contra Deus, contra os pais, mas ele disse, não. Ele criou uma revolta do problema, da situação. E quando você cria uma revolta do problema e da situação, você vai colocar um basta nela. Você vai dizer assim, diga assim comigo, ó, chega. Ele fez isso, chega. Deus muda a vida? Deus faz maravilha? Ele deve ter pensado, faz. Você não está ouvindo as histórias? Ele deve ter colado na época aí com algum profeta que ensinou Deus para ele. Então eu vou buscar esse Deus. Ele mudou a vida de Davi? Davi era rejeitado pela família e virou rei? Um pastorzinho de ovelhas? Sim, então ele vai mudar a minha. E a Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel.
Hoje o nosso Deus, além dele ser o Deus de Israel, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de Jabes está aqui nessa manhã. Talvez eu preguei para você. Você é o Jabes. Alguém te amaldiçoou, alguém te praguejou. Como dizia na minha casa, esse aí vai ser bandido. Diziam para mim. Minha tia falou para mim. Esse aí quando crescer, e aos olhos dela, ela tinha razão. Só não tinha sabedoria. Que mesmo ela vendo que eu podia ir para esse caminho, ela podia falar o quê? Você vai ser uma bênção. Mas Deus permite. Deus permite a gente tomar essas palavras. O que eu fiz? Eu falei, eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima. E hoje ela diz assim para mim, você tem muita luz. Oh, meu irmão, Deus vai te fazer ilustre. Deus vai te prosperar. Deus prosperou ele, ó. O que Jabes invocou a Deus, dizendo, se me abençoares... Ele pediu pouco ou grande? Gente, peça grande. Você tem que pedir coisa grande para Deus se manifestar em coisas grandes. Não tenha medo de pedir coisa grande. Tem gente que tem medo. Aí se eu pedir e Deus não fazer, pastor? Ué, você já está com dúvida. Peça, porém, com fé, não duvidando. Se tu pedir coisa comum, todo mundo já tem coisa comum. Tem que pedir coisa grande. Se me abençoares muitíssimo, Senhor. O que ele quer dizer? Senhor, me abençoa. Senhor, não deixa as palavras da minha mãe se cumprir na minha vida, não. Senhor, tudo que meus irmãos fizeram comigo, eu perdoo eles. Mas muda a minha vida, muda a minha história. Muda meu casamento, muda minha saúde, Senhor. Mostra a tua grandeza na minha vida. Ele foi invocar e orar. Ele invocou lá, se me abençoares muitíssimos. E meus termos aqui são terras. Bota na NVI, Jefté, que dá uma explicação melhor. Coloca aí na NVI, esse versículo aí. Porque Jabes clamou ao Deus de Israel, abençoa-me e aumenta as minhas, que a tua mão esteja comigo. Ele queria prosperar, mas queria Deus, porque tem gente que é assim, né? Senhor, só me prospera, mas não quero nada com o Senhor, não. Quer dar dízimo, não. Dízimo não dou, não, pastor. Mas o Senhor me prospera aí, o Senhor me abençoa. Mas não é para ajudar a minha obra não, meu filho, que você quer? Não, Senhor, quero para mim. Eu dou lá quando eu sentir. Não é assim. Não é assim que funciona. Você perde a bênção por isso. Você não quer pacto com Deus, você não quer Deus contigo, você não quer ser fiel a Deus. Sempre falo isso, tanto os empresários aqui da igreja. Tem que se fazer o pacto do dia. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. Não adianta. O diabo vai amarrar suas vidas. O diabo vai amarrar tuas coisas. Você não botou Deus na frente, o dízimo é colocar Deus na frente, é lembrar de Deus, é lembrar que não é teu esforço, tua sabedoria, é lembrar que teus clientes não vêm por você. Aí quando você dá o dízimo, você está dizendo, foi Deus que está me abençoando, por isso eu tiro o dízimo. Aleluia. Não importa como você pensa, eu quero seu dinheiro, eu tenho que te ensinar. É o pacto. Todos os homens da Bíblia aí que foram ricos e prósperos fizeram o dízimo. E a gente não quer dar o dízimo. Tem preconceito quanto o dízimo. Não é fiel, às vezes é fiel um mês, esse mês eu não sou não. Esse mês Deus conhece meu coração, né? Deus sabe que eu estou com muita... Não, Deus sabe que ele tem que ser o primeiro. E às vezes ele permite você passar por luta para ver a tua fidelidade. Seja fiel no pouco. Como é que Deus vai te dar milhões se você não consegue ser fiel no pouco, irmão? Vou fazer 17 anos, eu e a pastora, de convertidos. Nunca tocamos no dízimo do Senhor, irmão. E pastor, não tinha dinheiro para passagem, dona Mônica? Às vezes não tinha dinheiro para passagem, para fazer a obra de Deus, o dízimo na gaveta. Pegava, pastor? Duvido, irmão, o que é de Deus é de Deus. Dê a Deus o que é? Não tem negociação no que é de Deus, irmão. Não tem negócio. Eu vou negociar com Deus aqui, que depois eu pago Deus. Tem gente que faz essas coisas. Aí Deus fala, como é que eu vou te abençoar? Ele está dizendo, olha lá, se me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor mudar a minha vida, aí ele diz, que a tua mão esteja comigo. Senhor, eu quero a tua eu vou te obedecer. Eu quero o Senhor comigo. Olha para cá, dinheiro não traz a presença de Deus não, hein? Tu pode chegar aqui com um caminhão de dinheiro e falar assim, Deus, eu quero a tua presença, Deus não te dá. O que traz a presença de Deus é a fidelidade. Aleluia? Aleluia?
o que traz o Espírito Santo, o que traz a maior dádiva do mundo é a fidelidade. Se você não é fiel, você pode ter dinheiro, mas vai estar vazio. Não tem a presença contigo. Ele não, ele falou, Senhor, me abençoa e a tua mão for comigo. O Senhor tem que ser comigo. E ele sabia que para Deus ser com ele, ele tinha que ser fiel em todas as coisas. Vai. Guardando-me de males e livrando-me de quê? A mãe dele pediu o quê? Falou que ele era o quê? Causador? Ele disse, me livra das dores, Senhor. Me livra das dores e me livra de causar... Eita, isso aqui é forte, hein? Porque tem gente que fala, Senhor, me livra da dor, mas tu só causa dor para os outros. Às vezes, Senhor, me livra da dor, mas às vezes a gente é causador de dor. Me livrar da dor é, Senhor, também não permita que eu cause dor a ninguém, Senhor. Marido e mulher, não tem causar dor um no outro. Não vou fazer sexo contigo. Aqui hoje não. Aí deixa o cara lá. Ou a mesma coisa. Não vou te dar o dinheiro do teu cabelo, não. Que isso, irmão? É tua esposa. Irmão, se a gente não consegue se doar em um casamento, uma pessoa que dorme do nosso lado, uma pessoa que está ali com a gente consegue ser causador na pessoa. O casamento é o quê, gente? Um suprir a necessidade do outro. Eu fui feito para suprir as necessidades da minha esposa. E se eu estou errando, ela tem que chegar e falar, filho, senta aqui. Você está errando aqui, filho. Procura tentar aqui. Eu quero ser feliz aqui nessa área. Isso é o casamento feliz. Se eu não consigo causar alegria no meu parceiro, irmão, proporcionar sorriso na vida dele, um cara que dorme do meu lado, uma mulher que dorme do meu lado, uma mulher que lava minha roupa, lava minha cueca, e eu consigo ser um cara ignorante, truculento, chato. Pastor, eu tinha uma pessoa na minha família, não vou falar o nome, mas ela era excelente para as pessoas do lado de fora, irmão. Ai, as pessoas do lado de fora, bom dia, oi amado, oi fulano. Dentro de casa era um capeta, irmão. Tem gente assim, Deus não se agrada disso não, irmão. Quando Deus fala em Gênesis para Abraão, coloca aqui rapidinho, o Fernando, Gênesis 12, por favor. Não desmarquem não, a gente vai voltar. Estou saindo um pouquinho aqui, porque para me te explicar isso aqui. Ó. Gênesis 12, versículo 3, por favor. Ó. Vê o 4. Vê o 3. 3 não, 2. O 2. Olha lá. Ó. Farei de você um grande, e o abençoo. Tornarei famoso o seu, e você? Aonde em primeiro lugar? Isso. Tu vai ser uma bênção para tua esposa. Tu vai suprir ela emocionalmente. Tu vai suprir ela como provedor. Tu vai suprir ela como amigo. Tu vai suprir ela na cama. Tu vai suprir ela como amigo. A mesma coisa, esposa. Essa bênção era para Sara. Sara, você também será uma bênção na vida de Abraão. Não, pastor. O que adianta, irmão, ser uma bênção aqui na igreja? Mas chega em casa. Na vida da minha esposa. Como é que eu sou, gente? Um capeta. Um demônio. No trabalho tem uma benção, irmão. Ai, chama as mulheres de cheirosa, meu amor, dentro de casa. Que é troço? Fala, tá, ô, esse cabelo feio aí. Olha como é que trata a esposa. Vai fazer esse cabelo, gorda. Aí Deus, rapaz, assinou o decreto de hipócrita, né? Aí lá no trabalho, meu amorzinho, tá cheirosa. Hã? É igual tinha um cara, né, na igreja, uma família na igreja, aí dizia que ele era assim, né? Dentro de casa gritava com a mulher, gritava com os filhos, era o capeta, pandemônio dentro de casa, irmão. Aí o telefone toca, ele estava numa briga com a mulher. Porque você é isso e aquilo, e acabando com a mulher. Aí o telefone tocou. Aí a mulher atendeu. Oi, pastor? Oi, pastor. Ah, quer falar com fulano? Quero.
Meu pastor. Ai, pastor. Sim, pastor. Sim. Sim, senhor. Pois não. Mudou. Aí foram para a igreja. Aí chegaram na igreja, ele com a esposa. Aí ele, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Aqui meu filho, esse meu filho é uma bênção. Aí o filho chegou para a mãe e disse assim, mamãe, a gente podia morar na igreja, né? Aí ela, por quê, filho? Ai, aqui papai fica tão diferente. Papai fica aqui, né? Me chama de filho, amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. A gente podia morar na igreja, né? Gente, aonde você vai ser uma bênção? Seja uma bênção para seu esposo. Seja uma bênção para sua esposa. Seu papel é suprir a necessidade dele, supra. Faça ele feliz. Faça ela feliz. Faça seus filhos felizes. E voltando para a gente encerrar, volta para lá. Ele ouviu falar sobre isso, Jabes. Ele quis ser uma bênção. É a promessa. E você será uma bênção. Volta lá, Fernando. 1 Crônicas 4. Guardando-me de males e livrando-me de quê? Pastor, por que o senhor entrou nesse caso aí? Porque eu falei, ele queria ser livrado das dores, mas ele também não podia provocar dores, gente. Porque a mãe dele, qual era a maldição que estava sobre ele? Que ele iria causar o quê? Dores. Você vê que é um ser humano causando dor no outro. E Deus atendeu o seu pedido. Fica de pé com o pastor aí. Quantos creem que Deus vai atender seu pedido aqui? O que o Jabe fez no sofrimento? Botou o quê? Basta. Hã? Alguém está falando alguma coisa para você? Basta. Isso aí não vai acontecer na minha vida, não. Vai ser o patinho. Eu vou ser uma. O que Deus falou para Abraão? Seja você uma bênção. E em Cristo Jesus, após a morte e a ressurreição de Jesus, você tem direito às bênçãos de Abraão. Tudo que Deus prometeu para Abraão pertence a você também por meio de Cristo. Se Abraão foi uma bênção, você também vai ser o quê? Se Deus abençoou Abraão, multiplicou Abraão, Ele vai multiplicar você também. Pega o seu pedido de oração aí. Pega o seu pedido de oração aí. Vocês trouxeram, né, gente?